Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima que aproxima você das ações do Judiciário e promove cidadania, informação e inclusão. E o tema de hoje é sobre um assunto que está cada vez mais presente na Justiça: a tecnologia e a informação. Como essas ferramentas digitais, a inteligência artificial, as soluções automatizadas têm contribuído para aproximar o cidadão da justiça? Quem vai responder a essas perguntas, o nosso convidado de hoje é o secretário de Tecnologia da Informação, Sormani Brilhante, que lidera aí uma série de iniciativas voltadas à modernização do judiciário roraimense. Secretário, seja muito bem-vindo, mas antes de passar a pergunta para o senhor, a primeira pergunta, eu vou fazer a minha autodescrição e gostaria também que você fizesse a sua, porque nosso programa ele conta com acessibilidade. Então, meu nome é Nilsara, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou vestindo uma camisa bege com bolinhas pretas e estou sentada num estúdio de gravação. Meu nome é Sormani, eu sou branco, calvo, estou usando uma blusa azul, com um terno azul marinho e estou aqui também com você no estúdio. Perfeito. E secretário, nós vamos aqui começar falando sobre o papel da tecnologia no contexto atual do judiciário, porque a inovação se tornou uma pauta primordial. Costumo dizer que a inovação ela tem 3 pilares, né? Agilidade, transparência e acessibilidade. Não podemos dizer que nós estamos inovando sem acrescentar esses itens. E nessa administração desse biênio 2025, 2027, com o desembargador Leonardo Copelo, nós definimos algumas prioridades de gestão. Dentre elas estão todas no arcabouço desses 3 pilares. Então nós estamos investindo no Projude, que é um sistema que estava precisando de um olhar mais profundo. Nós estamos investindo em tecnologia utilizando a inteligência artificial e estamos aprimorando o restante dos sistemas. Então, com isso, nós podemos dizer que, através desses pilares, nós estamos trazendo alguns projetos de inovação e que, durante nossa conversa, eu vou dar mais detalhes a vocês. E como você falou, a inovação, a tecnologia, ela está aí dentro desses pilares e dentro desses pilares tem aí várias atuações e possibilidades dentro do judiciário. Hoje a gente não consegue mais imaginar, não só o judiciário, mas qualquer outra instituição funcionar sem o uso da tecnologia, né? E aqui em Roraima a gente tem aí uma peculiaridade, né, com a questão de interrupção do sistema de internet, muitas vezes pelo rompimento da fibra. E o Tribunal de Justiça tem aí avançado muito, né, em relação à tecnologia. Não à toa que a gente está aí sendo destaque nacionalmente, né, e um dos quesitos é inovação, é tecnologia. Então, quais são as principais frentes de atuação do judiciário na parte de tecnologia da informação? Bom, vamos lá. Nós estamos iniciando nesse semestre com inteligência artificial, está sendo um foco muito grande. Nós entregamos agora, em abril, a inteligência artificial para a área judicial, onde magistrados e servidores vão poder atuar nessa área. É o primeiro momento que nós estamos atuando de verdade, entregando uma solução para que eles consigam conectar essas ideias nos processos, conversando com a tecnologia, com a inteligência artificial. Esse retorno deles ainda estamos iniciando ainda com esse retorno de como que está esse resultado, porque ainda está sendo muito recente. Entregamos também inteligência artificial para a área administrativa, onde dentro do próprio SEI, que é o Sistema de Processo Eletrônico, os servidores, né, também vão poder atuar nessa frente. Lembrando que tecnologia para o cidadão, ele quer o que? Agilidade, ele quer transparência, ele quer conseguir acessar essas informações de uma forma melhor. Então, com isso, nós também estamos colocando mais tecnologia de uma forma de nuvem, por exemplo. Você citou agora que se cair internet em Roraima, a gente pode ficar, a ver navios. Então,
Nós fizemos um contrato recente também, chama Multicloud, onde nós vamos permitir que alguns serviços nossos estejam na nuvem e que seja fora de Roraima. Então, com isso, se de alguma forma quem estiver acessando não estiver em Roraima, ele vai conseguir continuar atuando nos processos. Ou, por exemplo, se estiver utilizando uma internet via satélite, que a gente sabe que hoje temos aí a Starlink e outros fornecedores no Brasil. Então, com isso, o sistema não fica totalmente fora do ar mais. Então, nós estamos buscando para que até 2026 a gente consiga colocar os principais serviços do TJ na nuvem, fora de Roraima. Então, com isso, a gente vai conseguir uma estabilidade maior, a gente vai conseguir uma acessibilidade maior por parte do cidadão que está buscando a justiça. Em relação ao cidadão, como você falou, o Tribunal de Justiça tem buscado justamente essa agilidade, né, essa facilidade para o cidadão. Quais são as formas, né, de acesso, de facilidade? O que seria essa facilidade para o cidadão? Explica para a gente. Bom, nós temos um balcão virtual, onde, através do nosso site, o cidadão, ele não tem ideia de como acessar a justiça. Ele só tem um problema, um conflito que ele quer resolver. Então ele entra nesse balcão virtual e ele vai preenchendo algumas informações. Essas informações, elas vão estar sendo processadas automaticamente pelo sistema e, de acordo com as informações que ele passar, pode ser passado para um juizado especial, civil ou até uma vara comum. Essa seria a primeira entrada, que a gente chama de balcão virtual. Anteriormente não se tinha esse balcão virtual, então o cidadão ele tinha que vir pessoalmente no fórum, entrava ali, pegava uma senha, até chegar com o atendente, ele contar o caso dele, o atendente ia pegar, digitar tudo, conferir e ia dar entrada na justiça com aquele processo. E ele recebe, por exemplo, pelo WhatsApp ou por e-mail uma resposta. Hoje nós já temos o balcão virtual, que é um dos canais de atendimento. Isso para a entrada de processos judiciais. Mas nós também temos outros canais também de acesso à justiça, onde nós temos a ouvidoria, que está tendo aí um grande trabalho, um bom trabalho com a desembargadora Elaine, onde existem esses canais onde o cidadão pode buscar informações antes de entrar com o processo. Por exemplo, nós temos a Câmara de Conciliação, onde nós também podemos fazer uma conciliação antes de esse processo entrar na justiça. Porque a gente busca bastante a conciliação para que diminua essa quantidade de processos. Além disso, nós também temos a Yara, que é um atendente de inteligência artificial virtual, onde ela procura, de alguma forma, responder aos questionamentos, às perguntas que o cidadão está fazendo. Conforme ela vai entendendo as perguntas, ela vai direcionando as respostas automatizadas. Com isso, nós podemos até concluir que, em determinados casos, a Yara consegue já atender com bons resultados. Quando a Yara não consegue entender o problema, ela direciona para uma área competente. Essas áreas competentes que a Yara atua hoje são as áreas judiciais nesse momento. Então, esses são os canais que nós temos. E você falando sobre inteligência artificial, que é uma realidade, né? Não temos como fugir. E aí, buscando colocar a inteligência artificial de forma eficaz, auxiliando o cidadão ou as próprias unidades utilizando essa inteligência artificial para prestar um melhor serviço para a população. De que forma que o tribunal tem buscado essas ferramentas de inteligência artificial de forma ética, né? Porque da mesma forma que as ferramentas tecnológicas, a tecnologia vem muitas vezes para ajudar, mas também tem aqueles que fazem uso da inteligência artificial de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? Como é que o tribunal tem atuado nessa questão? Bom, a inteligência artificial no judiciário ela é regulamentada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a 615/2025. É algo muito recente também, onde ela cobra total transparência por parte do judiciário de quem utiliza. Então nós somos obrigados a dizer à população que estamos utilizando um braço, né? A gente costuma dizer um braço de inteligência artificial para nos ajudar.
nas demandas, porque nós temos muitos processos. Conversando com um magistrado um dia desse, ele falou: Sormani, num dia eu tive que despachar 400 processos. Vocês imaginam o que é isso? Em um dia só a gente tem que olhar cada um desses 400 processos, e isso num dia que não é dos piores. Então, a inteligência artificial ela vai trazer essa parte do trabalho manual, nos ajudar nesse trabalho manual nesse momento. Esse trabalho onde a gente tem que resumir para entender melhor, que percebemos que nós temos que ler tudo. Então, hoje, a gente quer que a inteligência artificial nos ajude com isso. Então, nós estamos trazendo nesse primeiro momento para que magistrados e servidores consigam diminuir essa carga manual e possam trazer melhores resultados, com mais agilidade e com transparência. Então, com isso, com essa resolução do CNJ, o que nós fizemos? Para isso, nós temos que ter o quê? Conhecimento, capacitação. Então, nós iniciamos com um workshop, onde esse workshop foi lá no Fórum Advogado Sobral Pinto, numa tarde toda, onde nós tiramos as dúvidas, nós apresentamos um guia que nós desenvolvemos, elaboramos num TJ, que é um guia de uso ético e responsável da utilização da inteligência artificial no TJ. Criamos também um site, um portal na internet na nuvem, né? Na nuvem da Amazon, que é uma empresa que foi contratada. Então lá tem ia.tjrr.jus.br. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode entrar nesse site, nesse portal, onde vai ter todas as informações sobre inteligência artificial que estão sendo utilizadas no TJ. Vai ter a resolução, vai ter o guia de uso ético, ele foi instituído por uma portaria da presidência. Lá também nós temos cursos que estão abertos também à população de uso de inteligência artificial. Nós temos também demonstrando as duas ferramentas que o judiciário utiliza lá nesse portal de inteligência artificial. Então, nós temos hoje o Apoia, que é para a área judicial, e temos o SEI IA, que é para a área administrativa. Então, nós conseguimos concentrar em um local só todas as informações sobre inteligência artificial. Então, hoje, se algum cidadão quiser saber, poxa, por que o TJ está usando? O que o TJ está usando de inteligência artificial? É só entrar nesse portal. Vou repetir, ia.tjrr.jus.br. Maravilha. E falando ainda de sistemas, né, nós temos aí o Projude. Para quem não sabe o que é, né, o Projude, você já até adiantou que é um sistema de processos, né, na justiça, de processos judiciais. E isso a implantação do Projude já foi um avanço para o judiciário aí há alguns anos, né, da eliminação do papel, né, do processo físico para o processo digital. E atualmente o Projude passou por mudanças. Explica para a gente do que se trata essas mudanças e quais os benefícios dela para o judiciário e também para quem faz o uso do sistema, para o cidadão também. Bom, uma das principais mudanças que houveram foi a assinatura. Advogados, magistrados, servidores reclamavam muito da assinatura, da forma como o Projude, você assinava no Projude. Então isso dependia de muitas tecnologias complexas, em que o tribunal não tinha controle. Então depende do seu computador, qual navegador que você está usando, qual a versão que está sendo usada, uma questão de Java. Então tudo isso implicava em, na hora de assinar, você tinha um problema. E aí você tinha que entrar em contato com o tribunal tinha que identificar exatamente o teu problema para tentar resolver. E isso deixava a justiça mais morosa, mais lenta. Então foi recente lançado, em abril, em março, né, de 2025, nós colocamos como uso obrigatório do novo assinador do Projude, onde é um aplicativo que você instala no seu celular, no seu computador, no seu tablet, e ele não depende mais dessas tecnologias de terceiros. Ele é uma tecnologia própria da mesma tecnologia do Projude. Então, com isso, ficaram zero problema de assinaturas no Projude. Nós também tivemos outras inovações em relação ao Projude. Este ano nós tivemos uma cobrança muito forte por parte do CNJ
em aderir a novas integrações com o Judiciário Nacional. Então, nós subimos a tecnologia de integração, que é o DGEM. Então, toda intimação de advogado, ela vai para o Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Isso trouxe algumas implicações no primeiro momento, no entanto, vai trazer muitas facilidades. Imagina o advogado, onde não importa mais qual sistema que está sendo usado naquela justiça. Então, se é a Justiça do Trabalho, se é a Justiça Federal, se é a Justiça Estadual, se é a Justiça Militar, se são tribunais superiores, não importa. O advogado vai receber a intimação em um local só agora. Então, com isso, o controle dele vai ser melhor. Imagina um advogado que atua em 2, 3, 5, 10 estados. Imagina multiplicando isso por quantidade de processos, em que ele tendo que acessar o PJE do Amazonas, o Projúdio de Roraima, o EPROC de Minas, o PJE de São Paulo. Então ele não vai precisar mais se preocupar em entrar nos sistemas para saber se tem alguma intimação. Está tudo unificado agora nacionalmente, é isso? Exatamente. Além do DGEM, que é o Diário da Justiça Eletrônico Nacional, o CNJ também nos integrou com a plataforma que chama Domicílio Judicial Eletrônico. Então, todas as intimações pessoais das partes e intimações de defensores, procuradores, elas vão para o domicílio. Então, qualquer cidadão hoje também vai ter essa particularidade de facilidade. Então, se ele se cadastrar no Domicílio Judicial Eletrônico, é só digitar aí no Google, Domicílio Judicial Eletrônico. E você vai se cadastra, você entra com GovBR, que é a assinatura GovBR, com a autenticação GovBR, e qualquer processo que você tenha na justiça no país, você vai estar num local só. Então, eu costumava dizer aqui para o pessoal de Roraima, povo de Roraima, se você tem um processo na justiça, se cadastre no Projude. O seu advogado já vai estar cadastrado, ele vai estar acompanhando o seu processo, mas você pode acompanhar também da sua casa, do seu celular, o seu processo no Projude. E agora ficou mais fácil ainda, porque se a pessoa tiver um processo no Projude de Roraima, do TJ de Roraima, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, né, e até da Justiça Eleitoral, ele vai receber essas comunicações da justiça em um local só. Então, com isso, a tecnologia hoje está trazendo o quê? Agilidade, transparência e acessibilidade, que foi o que eu falei no começo. E é o que as pessoas procuram, né? Essa agilidade, essa facilidade realmente de buscar a informação. E é realmente uma iniciativa bem importante, né? Porque aí está concentrado tudo num sistema só e facilita, né? Para quem está buscando as informações na justiça como um todo, né? Como você falou aí, independente de ser Justiça de Roraima ou Justiça do Trabalho, enfim, veio para facilitar, ser um facilitador para o cidadão, não é isso? E Somani, ainda falando do sistema, você falou do sistema SEI também, né? Que é um sistema, a gente falou do Projude, que é um sistema voltado para a área judicial, onde tramitam os processos judiciais, que quem faz uso não é só apenas os magistrados e servidores do TJ, mas também os parceiros, né? Como você falou, advogado e outras instituições públicas também que precisam fazer essa movimentação processual. Nós temos o sistema SEI, que é um sistema administrativo que é utilizado pelas unidades administrativas. Fale também um pouco dessas inovações implementadas no sistema SEI. Tá, o sistema SEI, na verdade, ele é utilizado pelas áreas administrativas e judiciais. Então, por exemplo, se um juiz quiser mandar um ofício, um memorando, um despacho, solicitar um material, ele faz dentro do sistema SEI também. Então, estão tanto na administrativa quanto judicial. No entanto, ele é de um aspecto totalmente administrativo. O SEI foi implantado no Tribunal de Justiça em 2015, né? Em junho de 2015, e vem trazendo grandes avanços. E esse ano nós implementamos, né, agora em maio, nós implementamos o SEI-IA, que é uma plataforma dentro do próprio sistema, onde
o servidor, o magistrado, ele vai estar ali de frente com a inteligência artificial com algumas funcionalidades. Por exemplo, se você é da área de contratos e você precisa analisar uma minuta de contrato. Então você não precisa mais copiar aquela minuta de contrato toda, você não precisa gerar um PDF dessa minuta de contrato. Então o que você faz? Você vai lá na inteligência artificial, no chat, né? Tem um botãozinho, você clica, ele vai abrir uma janelinha e você vai colocar assim: conforme, jogo da velha, o número do documento do SEI, me faça um resumo, uma síntese. Verifique se nesse contrato existe alguma cláusula que não está de acordo, por exemplo, com a Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Contratos e Licitações. E a inteligência artificial vai analisar e vai lhe trazer respostas. Cabe lembrar que a inteligência artificial ela não é assertiva em 100%. Ela vai lhe auxiliar. Então você tem que verificar sempre a resposta que ela está lhe dando. No entanto, nos testes que nós fizemos, não houve alucinações assim que trouxessem inventando lei, inventando resolução. A gente tem um controle de temperatura da inteligência artificial, onde a gente pode regular um pouco isso, né? Ela pode te dar essas informações sem citar coisas que não existem. Costumo dizer assim, que cada elo, cada braço aqui do tribunal que for melhorado, a gente está melhorando o conjunto. Então o CIA, esse foi um benefício muito grande, foi um investimento muito baixo. Hoje o tribunal está em torno de 1.400 servidores /magistrados, né? No entanto, só 200 pessoas, nesse momento, 200 e poucas pessoas estão utilizando inteligência artificial no CIA, por exemplo. Então, as pessoas ainda têm né, um receio, um medo de que a inteligência artificial traga aí para a gente respostas que não sejam condizentes, mas basta você ir lendo o que ela está te trazendo, lembrando que ela vai aprendendo com esses contextos, com os perfis, com as respostas, e o CIA ele traz aquela ideia de favoritos, aquela ideia de estrelinhas. Se você der lá 5 estrelinhas para a resposta, a inteligência artificial entende que ela respondeu muito bem. Se você der 1 estrelinha, ela entende, opa, eu respondi mal, então eu não posso mais responder desta forma. Então, com isso, a gente vai construindo esse arcabouço de conhecimento em inteligência artificial. E como você falou, a inteligência artificial a gente precisa saber utilizar, né? Então é importante essas capacitações para os servidores, para os magistrados, porque, como você explicou, quanto mais informações a gente alimentar a inteligência artificial, mais ela vai treinando aí as respostas e cada vez mais aperfeiçoando ali aquela inteligência para auxiliar, né, os profissionais que possam utilizá-la da melhor forma possível. Isso você falou aí das ações, né, para essa gestão. Quais os principais? Existem outros projetos que porque tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, é algo assim constante, né? Daqui a pouco chega uma inteligência nova, daqui a pouco chega uma ferramenta nova, está sempre em constante evolução, digamos assim. Tem alguma ação prevista para implementação aqui no tribunal, algo novo para ser implementado? Sim, nós temos várias frentes, trabalhando em várias frentes de projetos. Nós estamos trazendo mais uma opção de audiência, né, audiência virtual. Hoje nossas audiências virtuais são utilizando o Meet da Google, mas nós acabamos de fazer um contrato onde nós vamos possibilitar também a utilização do Zoom, que hoje é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para videoconferências e reuniões virtuais. O Zoom ele tem uma facilidade muito grande, a acessibilidade dele é muito, muito grande. Hoje no Meet ou no Teams da Microsoft, você ainda tem que tentar buscar ali o que você tem que fazer. O Zoom ele é muito, dinâmico, ele é muito fácil, muito intuitivo. Então nós vamos também disponibilizar a plataforma Zoom para audiências, encontros virtuais e reuniões. Nós também estamos com um projeto de multi-cloud. Significa o quê?
Hoje, todos os sistemas do tribunal, eles estão num data center físico, que é um container, onde ele fica lá no prédio administrativo. Ele tem toda uma segurança, se faltar energia, ele não cai os sistemas. Questão de refrigeração ele também tem combate anti-incêndio. Mas veja bem, isso é uma tecnologia que sempre foi utilizada e hoje ela começou a ficar obsoleta. Os órgãos não estão mais investindo tanto em tecnologia de data center no local, física. Estão investindo em nuvem. Então nós fizemos esse contrato em nuvem, que chama um contrato multi-cloud. Então hoje o Tribunal de Justiça ele pode escolher se quer colocar um sistema na Amazon, se quer colocar na Microsoft, que é Azure, se quer colocar, por exemplo, na Oracle. Então existem diversas nuvens mundiais na Google que dominam o mercado. E nós fizemos um contrato que chama multi-cloud, onde nós podemos escolher em qual nuvens dessas nós vamos utilizar e com custo-benefício. Foi contratado o Serpro, foi um contrato muito bom. O Serpro tem um preço congelado, aí já faz mais de um ano esses preços de mercado. É uma empresa do governo federal que não visa lucro, então ela consegue ter um preço muito bom. Nós também temos um projeto que ele já está caminhando aí já bastante para ser entregue, que é o novo sistema extrajudicial, que é o sistema que controla os cartórios extrajudiciais. É um sistema que ele é definido pela corregedoria, mas que está sendo entregue pela tecnologia da informação do TJ. Nós já tivemos uma última reunião, nós fizemos uma apresentação já do sistema para todos os cartórios extrajudiciais, que são cartórios de imóveis, né, cartórios de registros. E todo mundo gostou, fizemos algumas ponderações de alterações nos sistemas. Então vamos entregar também esse sistema. Nós também, em paralelo, também temos o projeto de melhorar a transcrição das nossas videoaudiências. Então toda audiência que é feita hoje no magistrado, tanto na área civil quanto criminal, elas são gravadas. Gravadas pelo Meet, e esse vídeo ele fica disponível no Projude. No entanto, não há uma audiodescrição ou uma transcrição boa, assertiva. O Meet hoje, a tecnologia que existe hoje, nós desligamos ela, que é a tecnologia do Scriba, porque ela trazia muitos erros. Então esse é um projeto, né, acertado com o presidente, com o desembargador Leonardo, que nós temos que melhorar essa área. Então nós estamos fazendo uns testes com uma nova forma de transcrição, que é utilizando inteligência artificial. É uma inteligência artificial que basicamente ela é específica, é especialista nisso. Chama Mistral, é uma tecnologia francesa, inclusive, de inteligência artificial. Nós estamos também com esse projeto. Nós também temos outros projetos também. Então, por exemplo, o Projude, no segundo semestre, a gente quer fazer testes de automação. Sabe aqueles cliques manuais que o servidor lá do cartório tem que fazer? Ele tem que clicar aqui, clica ali, para depois ele ver a informação? Então a gente quer diminuir isso. Tem uma desembargadora aqui que ela brilha os olhos quando a gente fala em diminuir os cliques no Projude. São muitos passo a passo, né? Desembargadora Elaine fala, Sormani, vamos diminuir os cliques no Projude. E é verdade. A gente dá muitos cliques na nossa vida, ou não é? Então a gente tem que diminuir isso. E esse trabalho manual, a automação, e não é só a inteligência artificial, às vezes é uma automação do sistema mesmo para melhorar isso. Então com isso a gente também tem essa frente de trabalho. Temos também um projeto de inovação que é desenvolver um sistema dentro do SEI. Se chama módulo. Hoje o Tribunal de Justiça de Roraima não tem nenhum módulo que foi desenvolvido pelo TJ. Então nós queremos inovar nessa área. O SEI, que é do TRF4, é um sistema gratuito.
mas ele permite que Roraima, por exemplo, o TJ de Roraima, desenvolva algumas funcionalidades dentro do SEI específica para o TJ de Roraima. Então nós também estamos com esse projeto, com a NPI, com a Janaíne, com o Lori Lúcio, que é o gerente de projeto, onde a gente quer inovar nessa área. A gente quer entrar para desenvolver soluções. Também temos um outro projeto muito bom, que é o nosso diário eletrônico. Hoje, para um servidor que publica no diário, nós ainda temos muito trabalho manual. Então ele pega, ele elabora o documento, esse documento é assinado, ele pega esse documento, tem que colocar num modelo específico para o diário eletrônico, aí ele tem que salvar esse documento, ele tem que pegar esse documento e mandar lá para um local, através de um sistema específico. Esse sistema pega esse documento, faz algumas coisas para depois um servidor olhar tudo isso, organizar tudo isso, sabe? E isso é um trabalho diário que é feito. Hoje é em torno aí de 2 horas para fechar um diário no TJ. No entanto, a tecnologia ela poderia fechar isso em minutos. E esse projeto pode ter certeza que nós vamos entregar com 100% de automação no Diário da Justiça. Para a área administrativa. A área judicial já está acontecendo. Pelo DG, não é isso? Pelo DG e pelo DJE. Então hoje o servidor judicial ele já não tem mais esse problema. Ainda falta um pouquinho, que são os editais. O servidor pode... Sua Armani não falou dos editais. Sim, os editais nós estamos preparando para que também os editais, ofícios e editais, eles sejam automatizados 100%, para que o servidor lá não faça mais esse trabalho manual. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast, porque, como você explicou, são tantos projetos, tantas ações em andamento que as pessoas não veem, né? Tá lá o serviço, tá lá disponível e são muitas ações importantes realmente sendo executadas e claro que o maior beneficiário de tudo isso, de todas essas ações é o cidadão, porque afinal de contas todos os serviços que são feitos aqui no Tribunal de Justiça, utilizando a inteligência artificial, a automação, né, as tecnologias são voltadas realmente para uma boa prestação jurisdicional. Então, a gente queria muito agradecer a sua participação, esses esclarecimentos, essas ações e parabenizar por tantas ações que estão sendo desenvolvidas, estão em andamento e colocar aqui o nosso canal à disposição sempre que precisar, como, por exemplo, você falou, são webinários, são workshops, a gente fica à disposição para divulgar, agradecendo mais uma vez a sua participação. Nós que agradecemos da área de TI, toda a minha equipe, a gente agradece esse canal. A gente ficou muito feliz com isso e dizer que também esse não será esse será o primeiro de vários aí que a gente pode vir aqui e a gente esclarecer no andamento de todos esses projetos e ações. Muito obrigado também. Maravilha, obrigada. E não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, siga nossas redes sociais e acompanhe todas as edições do podcast Diálogo de Justiça no nosso canal do YouTube. Até a próxima!